Esse novo anime tá insano. Hikaru é um garoto comum do ensino médio, super tímido e que não faz ideia do que quer para o futuro. Um dia ele acorda bem cedo, se arrasta para fora da cama e vai para a estação de trem, pegando o primeiro trem para a escola. Mas tem uma coisa que não sai da cabeça dele há um tempo. Na noite passada, enquanto andava de bicicleta, ele viu uma luz laranja misteriosa no céu e ouviu uma voz chamando por ele. Desde então, ele tenta entender o que pode ter sido, mas ainda não encontrou nada. Enquanto ele olha para o celular, percebe uma mulher grávida em pé na sua frente e duas senhoras que parecem estar julgando ele por não oferecer o assento à mulher. Ele sente que deveria fazer isso, então se levanta e está prestes a oferecer o lugar. Mas aí escuta dois caras no fundo rindo dele, chamando-o de certinho. Mas na verdade ele estava sendo paranoico, porque os caras estavam falando de outra pessoa. Ele fica aliviado quando percebe que não era sobre ele, mas nesse meio tempo, um homem ao lado já se levantou e ofereceu o assento à mulher grávida. Agora ele ficou lá, em pé, todo sem jeito, e se sentiu tão envergonhado que pensou em sair do trem. Só que de repente, alguns colegas de classe entram no vagão e o encontram, então ele acaba ficando com eles. Os amigos de Hikaru começam a falar sobre o que querem fazer no futuro, mas ele nem estava prestando atenção, ainda pensando na luz misteriosa que viu na noite anterior. Os amigos perguntam o que está acontecendo, então ele conta que, do que lembra, ouviu uma voz tarde da noite. Ele abriu a janela para ver o que era e viu que a área ao redor do prédio Kami estava super iluminada. Então pegou a bicicleta e foi até uma colina para enxergar melhor. Mas o que ele não sabia é que naquele momento, uma grande batalha estava rolando no prédio Kagami, e um cubo laranja estava prestes a ser roubado por uma garota com braços robóticos nas laterais do corpo. Ela tentou fugir pelo telhado, mas assim que chegou lá, foi cercada pela polícia privada do prédio, que a reconheceu como uma usuária de Mecha Uji. Eles sacaram suas armas para tentar parar ela, mas os braços mecânicos da garota a tornavam um alvo difícil de acertar. Depois que os policiais falharam em detê-la, os guardas usaram armas especiais para tentar congelá-la no lugar. O chefe deles apareceu e trouxe uma criatura mecânica modificada para ser ainda mais forte. Os braços da garota ficaram furiosos com o que o homem fez com um dos deles, mas o homem não demonstrou nenhum arrependimento enquanto pegava o cubo de volta para usar em futuros experimentos. A garota se recusou a deixar isso acontecer, e com a ajuda dos braços, Sinus e Deck, ela conseguiu se libertar da armadilha e atacar o criador das armas. No meio da briga, a garota conseguiu pegar o cubo de volta, mas como o tubo de contenção estava danificado, o cubo acabou sendo lançado centenas de metros para o alto. E foi aí que Hikaru viu uma luz laranja brilhando no céu. E antes da gente continuar, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. É de graça. Uma explosão veio do prédio, e o Hikaru até gravou um vídeo disso, mas por algum motivo, nada de estranho apareceu na gravação. Ele também lembra de ter visto um cubo brilhante caindo em algum lugar perto do prédio, mas de novo, nada disso apareceu no vídeo. Os amigos dele acham que ele deve ter tido um sonho bem esquisito na noite passada, mas só por curiosidade, já que ele disse que ouviu uma voz, eles perguntam que tipo de voz ele ouviu. Hikaru fica meio envergonhado de contar, mas ele diz que a voz estava pedindo ajuda. Os amigos zoam, dizendo que podia ser um fantasma, mas Hikaru sabe bem o que ouviu. E por coincidência, ele ouve a mesma voz de novo. Então, mesmo sabendo que deveria ir para a aula, ele sai correndo, tentando descobrir de onde a voz vem. Ele acaba chegando perto do prédio Kagami, mas não sabe direito o que está procurando. Quando está prestes a entrar numa área isolada, um policial aparece e o impede, dizendo que ele não pode estar ali. Hikaru pergunta o porquê, e o policial explica que Shami fez uma doação generosa para a delegacia em troca de alguns policiais ajudarem ele com uma situação. Mas de repente, o rádio do policial toca, pedindo que todos os oficiais vão para uma sala nos fundos. Então o policial vai para lá, deixando o Hikaru sozinho perto da área proibida. Hikaru estava até pensando em ir embora, já que ele é um cara que segue as regras, mas aí ele ouve a voz de novo. Então ele decide ignorar a fita de não ultrapasse e começa a procurar alguma coisa na parte abandonada do lugar.
Ele anda por um tempo até que encontra um cubo brilhante no meio do chão e se pergunta se é isso que estava chamando ele. Ele se aproxima e não é que o cubo começa a falar? Isso dá um baita susto nele, mas mesmo assim ele estica a mão para tocar no cubo e aí acontece um clarão gigante. O cubo voa para o céu e cai nas costas do Hikaru, causando outro clarão e chamando a atenção de todo mundo. Quando o Hikaru abre os olhos, ele percebe que tem um braço enorme crescendo nas suas costas, e o braço está super aliviado de finalmente ter sido libertado. Hikaru ouve uma voz falando com ele, mas não vê ninguém, então começa a ficar apavorado, até que o braço chama a atenção dele e tenta acalmá-lo. Ver um braço de metal saindo das suas costas não ajuda nada a acalmar o Hikaru, mas o braço começa a agradecer porque está realmente feliz de ter saído daquele cubo. Ele tenta dizer o seu nome, mas percebe que não consegue se lembrar. Hikaru ainda está surtando com o braço nas costas, mas depois percebe que ele não está realmente preso ao seu corpo, e sim grudado na sua jaqueta. Antes que ele possa pensar no que fazer, um drone aparece para investigar a área, e Hikaru começa a pensar que o braço robótico deve pertencer ao grupo Kagami. Ele não quer se meter em encrenca, então tenta tirar a jaqueta para devolver o braço. Só que o drone liga umas serras e tenta atacar ele. Hikaru sai correndo, achando que o drone quer pegar ele por causa do braço mecânico. Mas no meio da fuga, ele tropeça, e Hikaru pensa em devolver o braço para parar de ser atacado, mas logo descobre que o drone quer mesmo é acabar com ele. Então, o braço precisa agir para proteger o garoto. Hikaru fica traumatizado com a experiência de quase morrer e não entende por que o drone está atrás dele e não do braço. O braço avisa que eles não têm tempo para descansar, porque mais drones estão chegando e a única chance deles sair vivo dessa é se eles trabalharem juntos. Enquanto isso, na sede da empresa Kagami, o presidente é informado de que os drones localizaram o braço perdido, mas que ele está com um garoto aleatório. Um dos chefões pergunta se o menino tem alguma ligação com a organização dos braços, mas segundo a investigação, ele é só um garoto comum que achou o braço por acaso. Então, eles ordenam criar um perímetro de 2 km para que ele não fuja, e mandam todas as forças focarem em recuperar o braço perdido. Eles não estão nem aí para o que acontecer com o garoto. Enquanto isso, Hikaru e o braço conseguem escapar dos drones. E embora Hikaru esteja aliviado por estar a salvo, ele ainda quer entender o que é aquele braço e por que estão perseguindo ele por causa disso. Infelizmente, o braço não lembra de nada e não pode responder às perguntas de Hikaru. Mas sabe de uma coisa, que Hikaru é um cara legal por ter salvado ele. Normalmente, o braço não conseguiria se mexer sem o Arbitrium. Mas com Hikaru, ele se movimenta como manteiga. Hikaru dá os parabéns pela liberdade do braço, mas diz que não quer mais se envolver nessa confusão e decide deixá-lo junto com a jaqueta. O braço, no entanto, implora para que ele não vá, avisando que o mundo lá fora é perigoso. Mas, na cabeça de Hikaru, ele só está em apuros por causa do braço, então pensa que se distanciar dele seria a melhor forma de se proteger. Mas, enquanto se afasta, ele percebe que a voz do braço fica mais fraca, até que ao olhar para trás, vê que o braço está quase sem energia. Depois de alguns testes, ele descobre que o braço realmente perde força toda vez que ele se afasta demais. Isso significa que, gostando ou não, está preso ao braço. Os drones finalmente alcançam eles, mas desta vez, o braço diz que vai cuidar da situação sozinho. Ele agarra o chão e começa a arrastar Hikaru para longe dos drones. Enquanto isso, o desenvolvedor de armas observa tudo de uma torre de água próxima, e ele está decepcionado com o quão fraco o braço se mostrou. Mas ele ainda precisa recuperar o braço, então deixa os drones continuarem a perseguição. Mais importante, ele descobre que não é o único atrás do braço. Enquanto isso, Aki chega na área, mas o informante dela diz que ela está indo para a direção errada. Ele diz para ela seguir para o sul, mas ela não sabe onde é o sul, então ele fala para ela virar à direita. Ela precisa chegar do outro lado do prédio, mas voltar levaria muito tempo, então ela encontra um beco e decide passar por ali, pedindo que seus parceiros Dex e Sinis desliguem as funções para que ela consiga passar pelo muro. Hikaru já está sem fôlego depois de ser perseguido por tanto tempo, e a corrida do braço foi rápida, mas drenou a energia dele. De repente, ele é agarrado por Aki e jogado no chão, enquanto ela enfrenta os drones.
Depois, ela vira para eles e chama o braço de Alma, ameaçando machucá-los se tentarem fugir. Dex lembra a Aki que o trabalho dela é protegê-los, não machucá-los. Mas antes que Dex possa explicar as coisas para Hikaru, o desenvolvedor de armas aparece. Ainda bravo com Aki por ter roubado a alma dele. Ele quer vingança. Enquanto Aki e o desenvolvedor discutem, Hikaru vê um beco e tenta escapar. Aki percebe que ele está se esgueirando, mas ela é grande demais para passar pelo beco com seu Mecha Uji, ficando presa do lado de lá. Hikaru consegue sair e começa a correr de novo, mas se arrepende de ter se metido nessa confusão. O braço percebe que Hikaru está sofrendo e sugere que ele o deixe para trás. Os caras que estão perseguindo ele só querem pegar a alma, então se Hikaru abandonar, ele pode fugir sem problemas. Mesmo que Alma esteja certo, Hikaru sabe que Alma não consegue se mexer sem ele, então fica hesitante em deixá-lo para trás. Aki derrota o desenvolvedor de armas e alcança Hikaru e Alma de novo, ameaçando machucá-los se não seguirem suas ordens. Alma pede para Aki esperar e promete ouvir o que ela tem a dizer, desde que ela deixe Hikaru ir embora. Mas Hikaru responde que não vai a lugar nenhum. Mesmo com medo da decisão, ele resolve ficar ao lado de Alma. Aki, vendo que ele está disposto a resistir, se prepara para forçá-lo a obedecer. Hikaru não tem muita confiança de que pode ganhar, mas Alma garante que juntos eles podem derrotar Aki. Ele só precisa avançar e deixar o resto com ele. Hikaru não sabe como isso vai acabar, mas decide confiar em Alma e avança contra Aki. Aki estava pronta para se defender, mas quando Alma salta no ar e se transforma, ela fica sem ar e cai no chão, ofegante. Hikaru e Alma aproveitam para fugir, e algumas horas depois, quando tudo se acalma, eles saem do esconderijo e correm para longe. Enquanto isso, Aki volta para a base e relata que falhou em capturar Alma. Ela não esperava que o garoto fosse capaz de usar os poderes de Alma, mas mesmo que eles tenham escapado por agora, não há dúvidas de que o grupo do Kagami vai rastrear ele logo. Então, eles precisam agir rápido para encontrá-lo antes. No dia seguinte, Hikaru acaba levando Alma para a escola, já que não tem onde deixá-lo. Mas tenta passar despercebido para que aqueles que estão atrás dele não o encontrem. Porém, quando ele chega na sala, fica horrorizado ao descobrir que Aki é a nova aluna transferida, e ela não parece nada feliz. Esse foi o fim do episódio 1. Inscreva-se para não perder a próxima parte. E não esquece de deixar seu like.